Então, gente, boa noite. Para quem eu não falei ainda, não cumprimentei. Hoje nós vamos iniciar a nossa nova disciplina, né, de exames contrastados. É uma disciplina básica, né, vamos dizer assim, é curtinha. Ela tem 20 horas, tá? E essas 20 horas vão ser distribuídas aí em 10 dias, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre a sequência didática, né? Como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer nesses dias. E vou dar início, né? Porque como ela é curtinha, eu já tenho que iniciar hoje mesmo pra gente não perder muito tempo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Hoje, dia 13, vou estar apresentando essa sequência para vocês e a gente vai iniciar falando aí sobre as ações dos meios de contraste, né? Quais são os principais meios de contraste, como que eles agem no nosso organismo, a finalidade deles, tá? Quais são os critérios de avaliação, né, para os contrastes, os tipos, tá? Alguns efeitos colaterais a gente vai ver hoje, né? E a divisão aí desses efeitos colaterais, tá? Eu vou explicar para vocês que eles são divididos, né, em reações leves, moderadas e graves, tá? A gente vai ver aí quais são os tipos de paciente, né, que são considerados aí pacientes de alto risco, tá? Aqueles pacientes que a gente tem que ter muito cuidado em fazer um exame contrastado, tá? As contraindicações para alguns tipos de contraste, né? E vai ver também os nomes de alguns medicamentos, né? Que a gente tem que ter na sala aí para poder utilizar em caso de emergência. Lembrando, gente, que para fazer aí, administrar, né, algum medicamento nos pacientes, precisa ser alguém da área da enfermagem. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter disponível um enfermeiro ou um técnico de enfermagem nas salas, né, de exames que a gente vai estar lá trabalhando. Né? Então, por exemplo, na tomografia, é o próprio técnico ou tecnólogo, na grande maioria dos casos, né, que vai estar administrando aí esse contraste, tá? E aí a gente vai ver tudo isso hoje, tá? Até a parte desses medicamentos aí, que é justamente, né, uma parte da atividade que eu vou passar para vocês, tá? Amanhã, dia 14, a gente vai dar continuidade, tá, a essa disciplina. A gente vai falar aí sobre os contrastes de sulfato de bário, né, a divisão aí entre bário fino e bário espesso, né? Vai ver as contraindicações, tá? E vai iniciar aí a falar sobre alguns exames. A gente vai falar mais ou menos sobre uns 5 exames contrastados para vocês verem aí quais são os contrastes que a gente utiliza nesses exames, né? Quais são as indicações para esses exames, qual é o preparo que o paciente precisa para poder realizar esses exames, tá? Se ele é por via endovenosa, se ele é por via retal, oral, tá? Tudo isso a gente vai ver amanhã, vai iniciar a ver amanhã, tá? Porque a gente vai terminar esse conteúdo dia 15, na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai ver aí sobre cistografia, né, ou angiografia, a arteriografia, EED e o enema opaco, tá? Vão ser os exames que a gente vai estar estudando aí, né? Vendo como é que faz, quais são os contrastes, como eu já falei para vocês. Até o dia 15. Dia 16, na sexta-feira, vocês vão fazer uma outra atividade, né? Que eu vou estar enviando para vocês na sexta-feira de manhã. E aí a gente não vai ter muito tempo para fazer revisão, né, antes da prova. Então, na quinta-feira, quando eu terminar o conteúdo, na verdade, antes de terminar o conteúdo, eu já vou revendo o que a gente viu hoje e amanhã, para a gente já fixar o conteúdo junto com o términozinho falando de cistografia, enema opaca e arteriografia. Então, na quinta-feira, a gente revê tudo que a gente viu nesses 2 dias e termina o conteúdo. Na sexta-feira, vocês fazem
a última atividade, né, que vão ser 2 somente. E na segunda-feira, eu envio a prova para vocês. E aí é o prazo final para vocês me entregarem as 2 atividades. A primeira eu vou passar para vocês hoje, a segunda na sexta, né? E na segunda eu só recebo até segunda. Por quê? Como os dias são reduzidos, na terça-feira eu já tenho que fechar a nota e entregar a nota para vocês, né? Então eu tenho que corrigir prova e trabalho na terça-feira, dia 20, e já entregar a nota para vocês, porque quando a gente tem mais tempo, eu dou um dia para vocês entregarem os trabalhos e as provas, aí eu corrijo e só no outro dia é que eu envio a nota. Mas aí eu vou apertar para que no dia que vocês me entreguem a prova, eu já corrija a prova e os trabalhos e no mesmo dia entregue a nota, tá? Aí dia 21, se ficarem alunos de recuperação, aí eu preciso ajudar esses alunos que venham a ficar de recuperação, que se ficou de recuperação é porque tem alguma deficiência no conteúdo, né? Tem alguma aí falha, né, do conteúdo. Então aí a gente faz um dia de recuperação, né, uma aulazinha online, falando sobre todo o conteúdo novamente. Dia 22 a prova, né, no outro dia. Dia 23 a entrega e correção e dia 26 é o meu prazo final para poder fechar diário, entregar para a secretaria com notas de recuperação e a nota normal de vocês, tá? De avaliação normal. Entenderam? Sim, Tá todo mundo aí? Vocês estão tão sim, caladinhos. sim, sim. Então tá, beleza. Essa é a nossa sequência didática, tá? Então até sexta-feira a gente termina todo o conteúdo, na segunda-feira vocês já fazem a prova, tá bom? Eu tenho certeza que vão me perguntar assim, quando é que começa a próxima disciplina? Eu esqueci de pegar no meu calendáriozinho, que tá lá no CTEAC, mas amanhã, caso essa dúvida surgir, eu já posso responder vocês, porque eu já tenho um planejamento até dezembro, até dia 18 de dezembro, que eu já deixo de antemão aqui para vocês que dia 18 de dezembro a gente termina e aí é o nosso recesso, do dia 18 até o dia 3, se eu não me engano, que é no domingo, 3 de janeiro. Aí no dia 4 de janeiro, na segunda-feira, aí a gente inicia os trabalhos novamente e, se Deus quiser, presencial, tá? Se o governo liberar e tudo mais. Caso isso não aconteça, não se preocupem. Eu vou fazer o planejamento também em caso de emergência, né? Caso tenha que ser online ainda, tá? Daqui pra dezembro já volta tudo ao normal já. Tomara, se Deus quiser. Tá? Érica, Oi. eu acho que deve ser bem a radiologia odontológica, né? A próxima matéria. Isso. Se eu não me engano, é isso mesmo. Acho que é tudo aí mesmo que tu falou uma vez pra mim. Foi. Aí, assim, ó, como essa disciplina é bem rápida e tal, tô planejando mais uma visita para vocês. Não sei se vocês gostam, me falem, né, se eu estiver errada. Mas eu acho bem interessante essa questão de visita, né, pra gente ver na Eu já prática. pode botar na lista aí meu nomezinho, eu vou. Pra gente ver, ir lá na Sedimp, né, que é um dos lugares onde a gente vai estar realizando aí os nossos estágios, pra gente ver principalmente, né, lá tem também a ressonância, a mamografia, mas eu quero levar vocês principalmente na área da tomo, porque é uma disciplina que a gente vai ver, vai ser a última disciplina, né, e eu quero que vocês vejam porque na tomografia a gente também utiliza aí, a gente faz os exames, né, com contraste. Então, vocês vão ver mais na prática o que a gente vai ver hoje aqui, esses medicamentos, tá bom? Certinho, Certo. beleza. A apostila eu já mandei pra vocês no grupo. O slide eu ainda não mandei porque eu tô atrás de umas outras imagens desses últimos exames que a gente vai ver na quinta-feira. Eu não queria pegar, tirar foto do livro, aí eu tô procurando em lugares confiáveis para colocar no slide, mas ainda não achei. Caso até amanhã de manhã ainda não tenha achado, eu vou pegar do livro mesmo onde eu tô tirando. Eu tirei todas as informações que estão no slide e, inclusive, da apostila de vocês, é de um livro, Posicionamento em Exames Contrastados,
tá? É muito bom o livro, palavras bem simples. Tudo que tá na apostila de vocês é desse livro. Depois eu posso até estar tirando uma foto dele para vocês, quem tem interesse em livros, tá? Tem as imagens também, tô evitando tirar dele porque a imagem não fica a mesma coisa, né? Mas caso eu não consiga até amanhã de manhã, eu tiro foto do livro mesmo, coloco no slide e mando pra vocês, tá? Beleza? Beleza. Show, vamos lá. Exames contrastados. Bom, pelo fato desses medicamentos aí, né, desses potinhos pequenininhos aí, conterem alguns elementos químicos, né, como por exemplo o bário e o iodo, esses meios de contraste aí, eles têm o poder de absorver os raios-x, né? Isso aí acontece durante esses procedimentos radiográficos, né, onde a gente tenta visualizar alguns órgãos, alguns tecidos, né, e que a gente não consegue visualizar eles de forma assim clara, né, e aí a gente utiliza esses meios de contraste aí porque eles permitem a obtenção de imagens, né, desses órgãos que a gente quer visualizar, dessas partes moles do corpo, né, por conta de alguns mecanismos, de dois mecanismos principais, na verdade, que é a presença desse composto na área de interesse, né, e a adesão aos tecidos. O que isso significa, tá? A presença do composto na área de interesse, por exemplo, quando ele é ingerido, né, no composto de bário, lembrando que eu vou já frisar isso para vocês, mas já falando aqui, o bário, né, é um meio de contraste que ele não pode ser injetado na corrente sanguínea de jeito nenhum. O bário, ele tem que ser apenas por via oral, tá? Então já gravem isso daí. Daqui a pouco eu falo mais explicadinho para quem tá anotando. O que acontece se for injetado na veia? Ocorrem os efeitos adversos, que eu vou... Morre. Oi? Morre. Corre o risco, porque dependendo da quantidade, né, ele não, como que eu posso dizer? Ele não se funde ao sangue, entendeu? Basicamente a gente tem 3 tipos de meios de contraste mais utilizados, tá? É os à base de iodo, a base de bário e o de gadolínio. O iodo e o bário são utilizados aí para exames de raio-x e tomografia, e o gadolínio em exames de ressonância magnética, tá? O bário é o que não pode ser injetado na via endovenosa, tá? Ele só é por via oral. Já o iodo e o gadolínio, ele pode ser tanto por via oral quanto por via endovenosa, tá? O gadolínio aí que é o exclusivo para ressonância magnética e ele é colocado aí para ver os vasos, né? Então ele é endovenoso, tá? Então sempre lembrando que são 3: a base de iodo, a base de bário e o de gadolínio. Daqui a pouco a gente frisa melhor isso daí, tá? Por enquanto a gente tá vendo aí qual é a função desses meios de contraste de modo geral no nosso corpo, né? E o porquê que ele auxilia tanto, né? Voltando aí, por exemplo, quando eu vou ingerir o bário, né, geralmente o bário ele é utilizado aí para fazer a visualização do trato digestivo, é por isso que a gente toma, tá? Então ele vai aí se aderir às paredes do esôfago, do estômago, né, durante a obtenção da radiografia. Ele absorve os raios-x, né, e projeta sombras no filme radiográfico, né? Então essas áreas aonde está aí o contraste vai aparecer branca na imagem, tá? Aí ele vai diferenciar aquela área que a gente quer visualizar, por exemplo, o intestino, né, das outras áreas que estão perto, né? E as outras áreas vão ficar mais transparentes e aonde tem um contraste vai ficar mais branquinho, tá? Olha aí, como que fica a imagem contrastada, né?
Essa aí é uma imagem do trato digestivo, né? A gente pode ver aí o estômago, tá? Todo o intestino. Onde fica branquinho é a presença do contraste, tá? O segundo principal mecanismo aí é a questão dele se aderir aos tecidos, né? Aonde se tem alteração patológica, tá? Às vezes a gente tem um câncer, por exemplo, no fígado, vamos supor, aonde o carcinoma ele não vai diferenciar, numa radiografia normal, ele não vai diferenciar do tecido sadio. Então, com a presença do contraste, a gente consegue diferenciar aí aonde que está a patologia, aonde que é tecido saudável. Entenderam qual é a finalidade do contraste? É justamente diferenciar as estruturas do corpo, né, daquelas que eu quero dar ênfase, aquelas que eu quero visualizar direitinho, àquelas que não são tão importantes nesse momento, né, as áreas adjacentes. Tudo bem até aí? Certo. Então, é isso, os meios de contraste, né, eles permitem essa diferenciação radiográfica entre as estruturas do nosso corpo, né? E a composição química, né, inclui elementos com a questão dos números atômicos, que envolve toda aquela química, tá? Eles possuem número atômico, tem a questão da osmolaridade, tá? Toxicidade, então a gente mais pra frente vai ver isso também. A gente tem esses critérios, tá aí, os critérios de avaliação dos contrastes, né? Os contrastes eles podem ser avaliados através da toxicidade, concentração, tonicidade e viscosidade, tá? Eu já falei para vocês, né, que eles são divididos basicamente em três. Alguém lembra que eu falei? Sim, bário, iodo e o gadolínio. Exatamente. E esses contrastes aí, né, eles podem ser classificados de acordo com a toxicidade, né, que é a capacidade da substância de envenenar, vamos dizer assim. Então, é a potência dela. Então, a gente tem que avaliar, né, o grau de toxicidade e a parte que a gente quer avaliar, tá? Ele pode ser também classificado aí de acordo com a concentração, tá? Isso aí vai ser de acordo com a área do corpo que a gente vai analisar. Na verdade, essa parte aí não fica nem pra gente em si, porque a gente não vai avaliar ele em si. Quando a gente vai para o estágio, a gente vê que a unidade já recebe, né, os contrastes que são utilizados. Eles já ensinam pra gente assim, olha, esse daqui, quando vocês forem para estágio, por isso que eu quero levar vocês lá na tomografia. Eles já dizem assim, olha, esse daqui você vai misturar em tantos ml de água, vai dar para o paciente tomar. Esse aqui você vai pegar 20 ml e vai fazer em via endovenosa no paciente, vai esperar tanto tempo e vai fazer a tomografia. Então, assim, a gente não tem que estar batendo cabeça com essa questão aí, não. A gente está vendo isso daí para saber como que eles são classificados, tá, gente? Mas não se preocupem que a gente, porque muita gente não fala, né? Os professores geralmente não falam, e a gente fica assustado, porque eu mesma ficava assustada de achar que eu ia ter que ficar calculando, por exemplo, quando a gente tá estudando lá incidências básicas, e passava pela cabeça que na hora de fazer um raio-x eu ia ter que estar calculando MAS, ter que ver a altura do paciente, calcular com peso e tal, e não é assim, tá? Na hora, a gente vai aprendendo, não precisa ficar calculando nada, você vai olhar para o paciente, no caso do raio-x, né? Você vai olhar para o paciente, de acordo com o porte do paciente, você já vai ver que você tem que usar uma incidência, né, mais forte. Se for um paciente magrinho, menorzinho, você já entende que a incidência pode ser menor. Então, no mesmo caso, isso daí, a gente não vai ter que estar avaliando toxicidade, concentração, viscosidade, assim, na hora que for tratar não, né, realizar o exame do paciente,
tá? Sobre tonicidade. Tu não tá com a apostila ainda não, né, Márcio? Não, hoje não deu pra me pegar. Eu ia pedir Hein, pra tu Érica, ler. deixa eu Oi. só... Eu tava... Essa mesma dúvida que tu tinha, quando tu tava estudando também, eu tive também. Porque assim, eu fico pensando assim, rapaz, mas como é que eu vou fazer essa questão desse cálculo aí e tal, mas eu vejo o profissional lá e já pega e já coloca, digita lá, tudo isso já, né, já faz A gente a se acostuma. tira. É assustador na hora que a gente tá na aula teórica, mas quando a gente chega na prática, você vê que não é esse bicho de 7 cabeças. Você se acostuma, que tu vai ver, quando tu estiver realizando os raios-x, tu não vai nem lembrar que existe cálculo. Tu simplesmente vai entender que com um paciente que ele seja maior, né, pacientes de pele mais escura também, você tem que usar uma incidência mais alta. E um paciente menorzinho, uma criança, é porque é uma questão de lógica, né? Professor, Oi, é só eu que tô vendo a Adriana apresentando alguma coisa aí. Não, eu tô vendo, Matheus. a Adriana, tu É tá porque- mostrando teu WhatsApp aí, Adriana. É porque colocaram aqui com outro modo aqui de exibição. Adriana, pelo amor de Deus. Ali. Adriana, pelo amor de Deus, Adriana. Adriana. Cadê ela? Gente do céu, cadê a Adriana? Meu pai eterno, não abre nenhuma conversa não, Adriana, vai que tem um nude, Jesus. Saiu ali, hein? Ai, meu Deus, cadê? Não tá aparecendo mais o meu slide, não, é? Não, tá. Pra mim tá parecendo que tá tudo escuro. Eu acho que ela tá tentando entrar na sala. Eu Só ela também clicar acho. Na coisinha azul lá em cima, ó. Ela nem sabe que ela tá no curso. Meu Jesus, Aê, misericórdia. Adriana. Eu tô ouvindo, pode presta. A Adriana A tira gente isso tava aí. olhando teu WhatsApp, tá? Eu conheço os 4 aí que tava ali, ó. Ei, sério, eu voltei pra aula aqui, pra plataforma, mas não tá aparecendo os slides da aula. Tá aparecendo o teu celular pra gente. Para de Meu apresentar. Deus amado, peraí. Tu não entendeu, não, foi que tava o teu WhatsApp aparecendo pra nós aqui. Meu Deus, vocês viram algum nudes? Os contatos, nude, vírus, foi tudo. Ei, ainda tá aparecendo? Não, Não, mas tá- o meu meu tá slide eu acho escuro que não tá, não. No slide Pra o mim ainda seu não tá. tá. Puta que... Aparecendo pra mim ainda. Felipe, Pera aí, gente, Então tá bom. eu vou tirar e vou colocar de novo, tá? Só sair tirando os prints aqui. hein, tá tudo diferente. Esse negócio agora aqui da outra vez tá tudo diferente. Por isso que eu não tô sabendo usar. Apareceu? É porque ela atualizou. Isso eu tava falando pra Erika no início. Esse aplicativo ele atualizou e ficou. Não, Mas essa Angélica, atualização ficou muito chata. volta pro ruim antigo, mesmo. filha, volta. Mas não é culpa Ei, minha, Não, mas não. ele atualizou, mulher. É, doido, eu não tô sabendo mexer nisso, não. É muito ruim. Tipo, se vocês escreverem, eu não vejo. Eu tenho que parar Dá uma tudo que eu tô agachada. fazendo pra ir ver se alguém escreveu alguma coisa. Eu Dá tô uma querendo é sair pelo menos da plataforma e entrar de novo, nem isso eu consigo. Já estão Vai. conseguindo ver o slide? Não. Tá escuro. Gente, agora, meu pai. Vou sair aqui, vou entrar de novo. Chão. Essa atualização tá muito ruim. Vocês Tá também não estão muito vendo, não. pequeno o slide. Tá normal pra mim. Ai, meu Vocês também não Deus. estão conseguindo. Vocês Tá também Dá não uma estão conseguindo. agachada. Dá uma agachadinha. É doido, senhor. Quero sair desse. A menina foi pro baile. Uma agachada. Agora sim tá aparecendo, pelo menos pra mim aqui. Chão, 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 chão. Tá aparecendo é tu, Márcio. É que a minha câmera tá ligada. E aí? Aí, bodó. A professora tá ruim, tá escuro. Sai e entra de novo na plataforma. Eu não tô conseguindo nem sair. Onde é que sai nesse negócio? Clica na tela, mulher. Aí tu aperta no. Até eu tô Pode ir perdida.
Menina, Tá tá aparecendo parecendo uma slide, pessoa não? pelada. Pra mim tá aparecendo ó, o slide. Pra ti, Matheus. Tá aparecendo, Érica, tá normal. Beleza. Falta só. Quando eu puder continuar, não. vocês falam. Tá aparecendo não. Sai e entra. A gente sai por onde, professor? Érica, ele é pequeno mesmo, é? Pequeno o quê? O slide. Não, é porque não tá aberto. Peraí. Já? Já. Doida. É. Como é que sai da reunião? É só tu fechar nesse botão vermelho. Você só clica na tela e aparece. O pai dá uma agachada, dá uma agachadinha. Quem que é o cantor? Tá ligado essa merda. Foi mal, achei que tava desligado aqui. Já, posso continuar? Pode? Beleza, a última coisa que a gente tava vendo era sobre... Vocês estão vendo alguma porra meu aí ainda? Não. Tô vendo tudo. Não. Deixa de mentir-me. Não, tá só vendo eu. Peraí. Deixa a professora continuar aí. Quem é esse que é bem... Como que eu posso dizer, meu Deus? Um doce de pessoa. Felipe, Bodó. Beleza, vamos lá. O último que a gente tava vendo, que a gente parou, né, foi sobre tonicidade, né? Tá associado à concentração, né? E aí a tonicidade, ela é avaliada por meio de milimoles, tá? Então, quando o contraste ele tem mais de 300 milimoles, ele é classificado como hipertônico. Quando ele tem 300 milimoles, ele é isotônico. Quando ele é menor que 300 milimoles, ele é hipotônico, tá? E por último, a gente tem a viscosidade, né? É uma característica aí relativa à fluidez dos líquidos, né? Então, quanto mais viscoso é o líquido, mais ele é oleoso. E quanto aos meios de contraste, essa viscosidade aí, ela tem duas características de interesse básico, né? A facilidade de injeção, tá? E a rapidez da diluição da solução. De acordo com a facilidade de injeção, por exemplo, na corrente sanguínea, quanto menos viscosa for a solução, né, do agente de contraste, maior é a facilidade de eu injetar ela na corrente sanguínea. Então, eu posso utilizar uma agulha mais fina, né? E de acordo com a rapidez da diluição, né, por conter o agente de contraste no sangue, né, em grandes vasos, né, uma solução de baixa viscosidade, ela é rapidamente diluída, sendo esse o motivo, né, para se manter aí uma concentração adequada, né, e uma solução mais viscosa ser mais indicada nesses grandes vasos, tá? Então, assim, pensa na água, que ela é mais líquidazinha, né? Você pode passar ela por uma agulha mais fina com tranquilidade. Agora você coloca óleo numa seringa, que ele é mais viscoso, né? Ele é mais grosso, vamos dizer assim. Você consegue numa agulha fininha, com a mesma facilidade que você consegue passar água? Não. Então você vai precisar de uma agulha de um calibre maior, né? Isso vai acontecer lá quando você for realizar os exames. A gente vai ter lá as agulhas, né, com calibres menores e com calibres maiores, e o profissional que vai estar te auxiliando, ele vai te dizer, olha,
Essa daqui você pode estar usando essa agulha de um calibre mais fino. Esse daqui, ele é mais viscoso, então você pode utilizar uma com um calibre maior. Tudo isso vocês vão ver na prática. Por isso que tem estágio, que é pra gente ver lá presencialmente, tirar as dúvidas e ver na real o que a gente tá vendo aqui na teoria, tá? Os meios de contrastes, né, eles podem ser classificados a partir das propriedades como a capacidade de absorção e pela composição química deles, né? Os agentes de contraste radioopacos, né, ou positivos, eles aumentam a capacidade de absorção da radiação ionizante. A gente tem como exemplo aí, né, o gadolínio, o iodo, eles são agentes de contraste radiopaco, né, ou positivo, tá? Já os radiotransparentes ou negativos, eles diminuem essa capacidade, né? Como eu estava falando, por exemplo, para vocês, o bário é um meio de contraste positivo. Ele vai aparecer aí na imagem branquinho. Enquanto o ar, né, ele é classificado como negativo, né? Quando tem lembra que eu dei a disciplina de imaginologia para vocês, falando lá do pneumotórax, lembra? Do derrame pleural. Vocês lembram dessa aula? Lembro. No pneumotórax, que era ar, qual era a característica aí da imagem? Alguém lembra? Era mais escura, né? Exatamente. Quando é ar, né, a imagem vai aparecer lá, a gente pode chamar de radiotransparente, no caso aqui dos contrastes, ou negativos, tá? O ar é negativo, ele vai aparecer mais escurinho, tá? Sobre contraste iodado. Aqui tem umas fotinhas de alguns contrastes aqui, que vai ser sobre a primeira atividade que vocês vão fazer, que eu vou passar hoje para vocês. Mas já eu explico e mando no grupo também, tá? O contraste iodado, tá? Os contrastes iodados, eles são administrados por via oral ou intravenosa, né? Esse daí, ó, ele pode ser administrado dos dois jeitos, não tem problema, tá? Ele é utilizado aí para realçar diversos órgãos do nosso aparelho digestivo, aparelho urinário, os vasos sanguíneos, qualquer parte do corpo e do útero, tá? Eles podem apresentar aí compostos iônicos ou compostos não iônicos, tá? Os compostos iônicos, eles têm alta concentração do contraste, né? E eles podem apresentar aí algumas reações adversas, tá? Já os compostos não iônicos, né, tem concentração de contraste menor, né, que é a do sangue, e aí eles raramente vão provocar alguma reação adversa, tá? Sobre o sulfato de bário, nosso segundo principal aí, né, ele é indicado, o sulfato de bário, para avaliar as estruturas do trato digestivo, né, e ele não costuma provocar reações adversas, tá? Ele pode ser administrado via oral ou retal, tá bom? Tome. Show! Então aí, ó, ele não é injetado na veia, ele pode ser por via oral ou retal, tá? E o gadolínio, tá? O gadolínio, quais são os tipos de exames que é feito aí com gadolínio que eu falei no início? Alguém lembra? Ressonância magnética. Exatamente. O gadolínio é uma substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética, né? Costuma não apresentar reações, né? E ele é muito usado aí, ele é muito útil para identificar aí tumores e infecções, tá? Então, esses são os 3 meios de contraste que a gente mais vê, que a gente mais usa. A base de iodo, a base de bário e a base de gadolínio. E escrevam, anotem que se alguém errar uma questão dessa, eu dou uma ripada. Anota um pontinho pra mim, né, Eric? Então, gente. Esse daqui não tem nada a ver com aquele exame com cateterismo, não, né? Sim, é um contraste utilizado. Ah, esse daqui então é aquele que é usado, né? Isso, são os contrastes. Lembra que ele injeta,
lá na veia e acende os vasos é para avaliar lá as artérias, se elas estão funcionando direitinho, né? A gente vê isso um pouquinho mais na frente, né? Que os contrastes, eles ajudam tanto para ver a funcionalidade, né, dos órgãos, dos vasos, ou se tem algum rompimento, né? Se tem, no caso lá do cérebro, daquela imagem que a gente viu, se ele não acender, vamos dizer assim, né, como ele estava falando lá pra gente, é porque não tá passando fluxo sanguíneo. Se não tá passando fluxo sanguíneo é porque teve o rompimento dos vasos e teve morte cerebral. Teve morte cerebral, né? Exatamente. Lembra, tem até os vídeos, alguém mandou no grupo os vídeos e tal. Contraste, aquilo é contraste, tá? Uhum. E esses contrastes, eles podem apresentar alguns efeitos colaterais comuns, tá? Esses efeitos colaterais ocorrem em muitos pacientes, né, como resultado esperado na administração do contraste iodado, tá? Eles são breves e autolimitados, ou seja, eles têm início, meio e fim sem que a gente precise intervir, tá? Existem 2 efeitos colaterais mais comuns, né, que é temporário, né, que aí é uma onda de calor e um gosto metálico na boca, tá? Essa onda de calor, geralmente ela vem aí na face, né? E os 2 são muito breves, são bem rápidos. Então, o que acontece? Antes de você dar pro paciente, você pode estar aí explicando quais os efeitos que ele vai ter, né? Descrever o exame, e isso vai reduzir a ansiedade do paciente, vai preparar ele psicologicamente, porque ele já vai saber, não, eu vou sentir um calor no rosto, eu vou sentir um gosto metálico na boca, mas tá tudo bem, porque ele me explicou que eu ia sentir isso. Então, se ele sabe que eu vou sentir isso, é porque é normal. Tá? Então, preparar o paciente antes é muito importante para ele manter a calma e entender que é um processo que vai acontecer, tá bom? Então, esses efeitos colaterais, né, a maioria deles, geralmente são bem rápidos, né, só que alguns deles podem ter uma reação tardia, né? E essas reações aí, elas podem ser classificadas, tá? Elas são classificadas como leves, moderadas ou agudas, tá? As reações leves geralmente são autolimitadas, foi aquilo que eu falei para vocês. Elas têm começo, meio e fim, e a gente não precisa interferir. Ela vai passar por ela mesma, tá? Elas não exigem aí uma medicação para aliviar os sintomas, tá? Uma reação moderada, né, é aquela que vai exigir aí algum tratamento dos sintomas para o conforto do paciente, tá? E qualquer reação que produza sintomas que ameacem a vida, né, que exigem tratamento ativo e vigoroso, é classificada como uma reação grave, tá? Qualquer reação, independente de se ela é pequena ou grande, por mais insignificativa que ela possa parecer, ela precisa ser observada, tá? Porque às vezes as reações leves, elas indicam reações mais graves subsequentemente, tá? E dentro dessas reações leves, a gente pode incluir aí náuseas e vômitos, urticária, que é aquela coceira, né? E o extravasamento, que é a queimação ou dormência no local onde foi feita a injeção, né? Fica meio aquela sensação de queimação, dormente, meio inchadinho, tá? São as reações leves. Nas reações moderadas, né, elas exigem aí algum tipo de medicação para poder intervir, né? E a gente pode ter como exemplo aí a urticária excessiva, né, a coceira muito grande, ataque cardíaco, tá? Que é a aceleração dos batimentos cardíacos. Urticária gigante, né? Fica aquela patacona vermelha enorme, tá? Vômito excessivo e o edema facial. O edema facial é o inchaço no rosto como um todo, tá? Entre essas reações leves e moderadas, a gente tem aí as reações alérgicas, tá?
aqueles pacientes que desenvolvem reações alérgicas de acordo com o contraste administrado. Nessas reações alérgicas, a gente tem esses tipos aí. O eritema no local da injeção, né, que é a vermelhidão onde foi feita a injeção. A coceira, sem prurido, né, sem aquele pus, aquela aguinha escorrendo, só a coceira mesmo é a reação alérgica. Né? A formação circunscrita ou generalizada das placas histamínicas, né? Aquele empipocado, sabe? Quando dá aquelas bolhas. E o edema palpebral, o inchaço nos olhos. Geralmente, quem tem alergia a alguma coisa conhece bem. Não incha o rosto por completo, como nas reações moderadas. Na reação alérgica, vai inchar somente os olhos, tá? Nas reações consideradas agudas, a gente tem aí uma lista um pouquinho maior, né? A pressão arterial muito baixa, né? Que a gente chama de hipotensão arterial. Pode-se ter aí a parada cardíaca ou a parada respiratória, tá? Pode ter a perda de consciência. O edema laríngeo, edema aí é o inchaço da laringe, que por consequência vai trazer pra gente aí a dificuldade respiratória, né? O edema pulmonar, o broncoespasmo. A gente tendo a dificuldade respiratória, vai nos causar a cianose. O que é a cianose? Alguém lembra? Dor de cabeça. Não, é aquela É azulada, né, na enxaqueca. pele, né? Oi? Tem uma cor azulada na pele. Exatamente. Dor de cabeça. Essa é falé da cabeça, mano. Ah, essa palestra. Amor. Mas eu tô tão rindo da minha cara hoje, é? Não, deixa esse pessoal, não liga não. A gente viu teus nudes, tá? É brincadeira, bebê. É sabidão. Mas porque parece, a cianose é aquela cor azulada na pele, né? Que ela pode ser causada aí pela dificuldade respiratória, viu, Adriana? Então, quando se tem a dificuldade respiratória, né, ou o envenenamento, tá? Ela aparece aí, né? A gente fica aí com a pele meio azulada. Em pessoas negras, essa cor azulada ela vai se apresentar aí na parte inferior dos lábios, né? Até mesmo no interior dos olhos, a gente pode ver também destacar, porque pela pele ser mais escura fica difícil de identificar, né? Só olhando a cor da pele, tá? Mas tem esses pontos aí estratégicos para a gente avaliar. Pode-se ter aí o choque profundo, a dispneia, né, que é essa falta de ar contínua, né, e ter convulsões, né, choques pirogênicos, tá, que são reações febris, tá, por contaminações das soluções, tá, então essa é a lista aí de algumas reações agudas, tá. Pacientes classificados de alto risco, né? Quando o paciente já mostrou algum tipo de reação, né, ao meio de contraste iodado, é utilizado o contraste não iônico, tá? Então, como que a gente faz? É vista aí a história prévia de reações, né? A gente vê se ele já teve alguma reação adversa, algum composto iônico, tá? A gente vê aí a questão do broncoespasmo, a pressão arterial, né? História de asma brônquica, principalmente em vigências de tratamento, reações agudas de náusea e vômitos, tá? Crianças abaixo de 1 ano de idade são pacientes de alto risco, pacientes com arritmias cardíacas, tá? Principalmente quando se faz uso da medicação, tá? Pacientes com insuficiência renal e principalmente pacientes diabéticos, tá? Pacientes diabéticos são aqueles que a gente deve ter cuidado redobrado, tá bom? Todos são classificados aí como pacientes de alto risco. E as contraindicações para o iodo, tá? Pacientes que têm a hipersensibilidade a iodo, ao meio de contraste iodado. Pacientes com ausência de excreção urinária, que tem problema renal, tá? Que tem mieloma múltiplo. Pacientes que têm diabetes. Pacientes com doença hepática, tá? Ou renal grave,
que tenha insuficiência cardíaca, pacientes com anemia, todos esses são contraindicados a utilizar contrastes iodados, tá? E aqui os nomes de alguns medicamentos que a gente tem que ter na sala para possíveis emergências, tá? Difenidramina, epinefrina, cimetidina, oxigênio de uso medicinal, aminofilina, soro fisiológico, dopamina e atropina. Essa daqui é a listinha. Eu vou mandar lá no WhatsApp, mas é uma listinha. Dopamina sei, a dopamina eu sei o que é. O que que é? É pra quando tá quase morrendo. Pra quando tá quase morrendo. Guarda aí a informação, tá? Durante o exame, é aconselhável um controle clínico, né, em particular da pulsação e da pressão arterial, tá? E manutenção da via do acesso venoso, de modo a permitir aí um tratamento de urgência, tá? Devido a esses efeitos colaterais serem imprevisíveis, é importante, né, é recomendado manter o local do exame aí em condições acessíveis para reverter um quadro de urgência, né? E então aconselha-se aí ter prudência com os pacientes que apresentam insuficiência respiratória, pacientes que tenham antecedentes alérgicos, com sensibilidade ao iodo, aos meios de contraste iodado. Então tem que ter todo esse cuidado, fazer anamnese com o paciente e ter sempre à mãos aí esses medicamentos. Que agora eu vou passar para vocês a atividade de hoje. Vocês vão fazer uma pesquisa para mim. É rápida, não quero muitas informações. Essa listinha aí de medicamentos que precisam, é indicado que esteja disponível lá na sala para casos de emergência, vou mandar lá no grupo, não se preocupem. Eu quero que vocês escrevam difenidramina. Para que é? Qual tipo de emergência que eu vou utilizar esse medicamento aí? Entenderam? Mas isso aí é o técnico de radiologia que faz essa medicação, se a pessoa passar mal. Não, mas você, como responsável pela sala, você sempre tem que estar atento que você tem que saber que na sua sala tem que conter esses medicamentos e em caso de emergência, serve, né? isso, você tem que ter uma base. Entendeu? Como eu tô falando para vocês, geralmente na teoria, quem tem que fazer a administração de medicamentos, de contraste, são os técnicos e os enfermeiros. Mas na prática, Adriana, você que vai fazer. Você vai fazer lá o acesso venoso, vai injetar, vai mandar o paciente tomar, quando é por via oral. Então, assim, é muito importante a gente ter noção do que a gente tem que ter na nossa sala, para que serve, que aí se tiver um enfermeiro, é ótimo, né? A gente corre atrás e chama, mas e se acontecer uma emergência? Se tu não estudar, tu não saber para que é esse tipo de medicamento, tu vai deixar o teu paciente morrer? Não, né? Rapaz, sei não. Rapaz, isso aí não. Então, gente. Ele se acalma aí, rapaz, se acalma. Então, a atividade de vocês hoje é colocar para que tipo de emergência que é esse medicamento. Eu não tô dizendo que é porque vocês vão administrar esse medicamento, não. É a importância de você saber que precisa ter esses medicamentos na sala para casos de emergência e saber para que eles servem. É o básico que a gente precisa saber, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí de cada um desses medicamentos que precisam ter na nossa sala de exame, tá? E mais, eu quero um tipo de contraste de cada base. Porque assim, o iodo, eu tenho vários tipos de contraste iodado. De sulfato de bário, tem outros. O gadolínio também. Então, eu quero um nome, pode ser o nome comercial mesmo, de um contraste iodado, de um contraste à base de sulfato de bário e um de gadolínio, ok?